Oi, eu sou a Fran, aqui do FranFan. E hoje eu estou com uma convidada especial porque o nosso tema tem a ver com o que ela sofre praticamente todo dia. Quer que te apresente? Oi, eu sou a Jay, eu jogo online e os meninos às vezes não entendem que muitas meninas jogam. O nosso tema de hoje é o feminismo. E não adianta falar, ela vem mimimi, conversinha boba, vai lavar uma louça, ódio aos homens. Não. Se você não sabe o que é feminismo e fica achando que feminismo são um monte de mulher gorda, peluda, que odeia homem e que não tem louça pra lavar, não, querido. Desliga o Bolsonaro, tá bom? Desliga esse povo tudo preconceituoso que você segue aí e presta atenção. Então, primeiro, o que é o feminismo? Teoria que requer igualdade de direitos civis e políticos entre os gêneros, feminino e masculino. Então, feminismo não tem nada de mulheres querem ser superiores aos homens, querem ter privilégios acima dos homens, mulheres odeiam os homens. Não, isso são algumas mulheres radicais que acabam embaçando o que é o feminismo de verdade. Tá ok? As feministas, que elas se acham superiores, elas não são feministas, elas são feministas, seria o mesmo que machistas, ou seja, você se acha superior a isso. E aí por causa dessas poucas feministas, ou sei lá, metade, acaba virando feminazi, onde muitas feministas estão lutando pelos direitos iguais, acaba sofrendo por causa dessas que se acham superiores. E aí tem muita gente que fala, eu não sou feminista nem machista, não concordo com nenhum desses, eu sou humanista. Tá, então vamos ver um negocinho aqui também. Porque eu também pensava desse jeito antes de eu pesquisar sobre esse assunto para falar no vídeo. Humanismo, doutrina dos humanistas da Renascença que ressuscitaram o culto das línguas e das literaturas antigas. Ou seja, tem nada a ver com isso. Humanista é quem estuda as humanidades, sociologia, filosofia, artes, essas coisas. Eu acho que o feminismo, a palavra feminismo, dá uma ideia muito errada. É por isso que as pessoas confundem bastante, acham que feminismo as mulheres querem ter mais do que os homens. Talvez a palavra humanismo, pela lógica, leve a pessoa a pensar que aí sim tá lutando pelos direitos iguais de todos. Mas o feminismo é isso, é você lutar pela igualdade dos gêneros em todos os sentidos. Economicamente, como é muito falado, que as mulheres recebem menos que os homens. Politicamente, socialmente, que as mulheres são vistas como inferiores aos homens. E também do lado contrário, que os homens têm que estar num nível muito acima, tem que ser foda, bárbaro pra mostrar a sua masculinidade, não pode chorar, ele não pode escolher cuidar da casa e dos filhos, ele tem que ser o cara que trabalha e põe dinheiro na casa. Tem que trabalhar desde cedo, já fazer muito serviço pesado. Tem que chegar nas mulheres, às vezes o cara é tímido, se ele não chega nas mulheres, ele é visto como o viadinho. Eles falam que homens não podem ser feministas. Pelo contrário, eles homens devem ser feministas. Homens, mulheres, transgêneros ou cis, travestis, gays, lésbicas, todo mundo deveria ser feminista. Sabe qual que é engraçado? Tipo, em vez das pessoas quererem que todas tivessem direitos iguais, para que fosse tudo bem dividido, elas preferem que umas sejam superiores às outras para que alguém se ferre mais e alguém se ferre menos. Eu acho que se todo mundo tivesse num nível, poder receber o mesmo salário independente do gênero e independente de cor e tudo mais, seria muito melhor do que ficar precisando de cota. Se todo mundo fizesse a sua parte, ficasse na sua, tipo, todo mundo tem direito igual e tudo mais, não precisava ficar na orelha. Mas não, precisa ficar. Até a gente ter tudo
igual pra todos, com justiça também, né? Eles Porque falavam tem que gente que agora... tem muito e outro que tem pouco, e fala da meritocracia, aí no caso não entra meritocracia. Mas enfim, meritocracia é outra coisa. E que muita gente fala também, principalmente os homens, ou as mulheres que são contra o feminismo, que acham que não precisa do feminismo. Acho ridículo mulher falar contra o feminismo, mas tudo bem. São os homens falarem assim, já que vocês querem direitos iguais, por que vocês não vão brigar pra ser obrigatório vocês se alistarem pro tiro de guerra? Cara, se você for feminista, se você abraçar o movimento feminista, você vai lutar para que você tenha o direito de escolher ir para o alistamento militar ou não. Ao invés As de ficar mulheres... obrigando as mulheres a ir. Não, então, as mulheres escolheram ter a opção de ir. Elas não tinham essa opção antes. Era proibido mulher E entrar. ainda não E é pra agora- todas as áreas. A gente fez... Esquenard. E agora elas conseguiram com que as mulheres que quisessem entrar, elas podem se alistar e podem passar pela entrevista. Não sei se é entrevista que faz pra entrar. Mas enfim, eu conheço mulheres que queriam entrar e agora elas podem. Então vocês, ao invés de ficarem falando pra elas serem obrigadas a irem, lutem pelo seu direito de não ser obrigado, o seu direito de poder escolher ir ou não. Muitas categorias, tipo, dentro da área militar, nem todas as mulheres ainda podem fazer. Por ser opcional, a maioria é para homens por parte de armamento, parte de aviação, piloto. Deu 18 anos, os caras têm que se alistar, muitos não querem. E em vez de ir contra essa parte obrigatória de ter que se alistar, mesmo não gostando, mesmo não sendo o que ele quer pra isso, às vezes a pessoa tá fazendo uma faculdade e parar pra poder ficar lá alguns meses só pra ser reprovado, porque não é o que quer. Então eu acho que, como a Fran falou, em vez de você ficar lutando pra as mulheres Serem obrigadas. obrigadas aí, vocês deveriam ficar lutando pra vocês não serem obrigados. Agora eu tenho alguns dados aqui sobre o que as mulheres sofrem desde sempre. Cerca de 70% das mulheres no mundo, 70% das mulheres no mundo, sofrem algum tipo de violência ao longo de sua vida. Então, se você mulher ainda não sofreu algum tipo de violência, você vai sofrer. Pelo menos a grande maioria. Seja verbal, às vezes você fala, mas eu nunca sofri. Às Às vezes você nem percebeu. às vezes a pessoa comete um ato machista com você, e ela não percebe que ela fez isso, porque o machismo tá implantado na sociedade. Já começa desde criança, quando as meninas já têm que aprender a Cozinhar, cuidar da casa, e os limpar a meninos... casa, tudo, e os meninos podem ficar Qualquer brincando coisa. ali assistindo TV. Por exemplo, eu na minha autoescola tava fazendo aula de moto, e o instrutor, ele é muito bonzinho, mas ele é mais velho já, então você vê como que o machismo tá implantado na cabeça das pessoas e elas nem percebem. Ele virou pra mim e falou, mas você vai sair bem no exame sim, você dirige muito melhor que muito menino por aí. Só porque eles são meninos, eles dirigem melhor do que as meninas? Tem muito cara aí que dirige muito mal, muita moça aí que dirige muito bem. É que, pelo fato de desde criança os meninos brincarem com carrinho, com motinho, e quando tem 14 anos os pais já ensinarem eles a dirigirem, tá implantado na sociedade que os homens vão ser melhor do que as mulheres. Eu conheço homem que não dirige. Tipo, não é praia, não gosto. Violência contra a mulher assume física, psicológica, sexual, emocional e entre outras. Bullying. 1 em cada 5 mulheres, esse dado é bem conhecido já, é vítima de estupro ou tentativa de estupro. E eu tenho um exemplo real, eu não vou falar quem é. Bomba, nem você sabe. Nossa. Dentro de um círculo de 5 mulheres que eu convivo, uma delas já foi estuprada e já sofreu violência doméstica. Que eu saiba, foi uma vez só cada um, em momentos diferentes da vida dela, e foi a mesma mulher nesse círculo de 5 pessoas, de 5 mulheres. Então, imagina você dentro de um círculo de 5 mulheres, uma delas
já sofreu e não falou nada, não quis falar. Essa pessoa, por exemplo, eu fiquei sabendo no ano passado. E foi muito chocante, porque ela era uma criança quando isso aconteceu. A violência que foi física que ela sofreu já foi mais velha. Mas a violência sexual ela era uma criança. Então foi muito chocante quando eu fiquei sabendo disso. E ela é uma pessoa muito forte, porque ela já passou por tanta coisa na vida dela e ela não deixou isso abalar ela. Mas mesmo assim, a gente tem que educar os nossos filhos. Que a gente tem que respeitar as meninas. Não porque elas são frágeis, mas porque elas são pessoas, igual a eles. A gente não tem que falar que mulher tem que pegar mesmo, vai lá, pega um monte pra... Aí você só casa com aquela que não fica com ninguém. Você não pode também ensinar a mulher, você tem que fazer tudo o que o seu marido quer que você faça. Você que tem que batalhar pelo seu casamento pra dar certo. Nem essas histórias que estão surgindo agora no Facebook de mulheres que traíram o marido. Ela é apedrejada. O que as pessoas vão falar? Que o marido é um coitado, que ele batalha pelo casamento, que ele trabalha, que ele sustenta ela e ela faz o quê? Vai lá e trai ele. Agora, se é ao contrário, o marido que trai a esposa, o que eles vão falar? É ela que não soube cuidar do marido. É ela que não soube cuidar do casamento. Então essas coisas machistas estão pregadas na nossa mente de uma maneira que a gente nem percebe. Que foi natural há tantos anos essa cultura de que o homem tem que ser livre, poder fazer o que ele quer, e a mulher ela é treinada para casar e ser domesticada pelo marido. Outros dados agora. Mulheres entre 15 e 44 anos apresentam maior risco de sofrer violência sexual e doméstica do que serem vítimas de câncer, acidentes de carro ou malária, por exemplo, no mundo inteiro. Eu já vi algumas matérias falando que homens só respeitam homens. Pra você provar que você é um cara de verdade, respeita a namorada do seu colega, você respeita o seu colega. Você não vai chegar na menina porque ela é namorada do seu colega, mas se ela for namorada de outro cara que você não conhece, você vai dar em cima, porque você tem que fazer isso pra você provar sua masculinidade. Você não liga se ela pode ser filha, irmã, mãe de outra pessoa. Se for de algum colega seu, aí se for seu irmão, se for sua mãe, aí sim, aí você não pode. É intocável, é sagrado. Agora, se é de outra pessoa que você não conhece, tanto faz. Você vai lá e aproveita. E outro dado que agora ela entra nisso, que é o exemplo dela, 47% do público consumidor de jogos no Brasil, pelo menos, nos Estados Unidos eu acho que é 50%, são mulheres. E mesmo ela sendo praticamente metade dos consumidores de jogos no país inteiro, elas ainda sofrem preconceito só por serem mulheres. Na reportagem que eu tava lendo, a menina, só por ter ganhado do cara, ele falou que sabia que ela morava em Brasília e que ia perseguir ela e que ia estuprar ela. Ela também recebeu ameaça de morte. Cara, só porque você perdeu, você vai ameaçar ela. E só porque ela é mulher. Porque se você tivesse perdido pra um cara, eu aposto que você não ia falar que você ia estuprar ele. Jogo FPS. A cada... vamos colocar uma média aí. A cada 5 partidas, talvez 2. Eu tenho que ouvir Vá Lavar Louça ou Lugar de Mulher Não É Aqui. Aconteceu uma vez, eu tava jogando uma parte que é competitiva, mais regrado e tudo mais, e aí precisa de 5 pessoas pra jogar. E aí um colega me chamou, e aí tava eu, ele mais um, e entrou um colega desse colega. E ele olhou assim o nick e falou: é uma menina? Aí o meu colega que respondeu, né, porque eu estava falando outra coisa, falou assim: é sim. Aí eu falei assim: eu não jogo com meninas. Saiu. Tipo, qual que é o problema? Eu joguei já tantas partidas, tem caras que não conseguem matar não conseguem fazer nada no time. E o que os caras fazem? Chama ele de ruim, de noob, pá, acabou a zoeira. Agora, o dia que eu tô jogando mal, pronto. Só porque é menina, não sei o que, vai lavar louça, você não deveria estar jogando.
E o engraçado é que eu só queria jogar, sabe? Eu só quero jogar, eu não quero ser foda, não quero mostrar pra ninguém que eu sou foda, eu quero jogar. Então tem dia que eu tô jogando bem, tem dia que eu tô jogando mal, como qualquer pessoa, nem sempre 100%. Tá aí esses times de campeonato, onde nem sempre o mesmo time ganha, porque nem sempre o jogador tá bom no dia. Então, o dia que eu tô jogando bem, nossa, é gente me enchendo o saco, tanto pra lado negativo, né, porque a maior justificativa deles é vá lavar a louça. Eles não têm muita criatividade na hora de xingar. Ou se não, fica falando, chamando de gatinha, ver na minha casa, falando coisas obscenas. Ou se não, simplesmente xingando, vadia, não sei o que e tal. Não tem explicação. É idiota, porque eles não ficam babando ovo pros caras, ou não fica xingando eles e falando pra eles ir pintar uma parede e quebrar um muro. Não fala isso, é estranho. Não, e o povo, esses caras machistas que jogam, ainda tem a capacidade de falar: ah, eu sou melhor que você. E ela é muito boa, quem joga com ela sabe que ela é boa. Mas, tipo, aí você fala: cara, eu matei todo mundo e você morreu. Aí ele vai falar o quê? Qual que é a justificativa dele pra ele ser melhor que você? Pelo menos eu tenho um pinto. Já ouvi muito isso. Pelo menos eu sou homem. Tipo, grande coisa. Um pedaço de carne. Parte do seu corpo humano não vai fazer você ser melhor do que ela jogando, tá? Só porque você tem um órgão diferente dela, isso não faz você melhor do que ela. Aceita que você perdeu, porra. É complicado. E pior que às vezes eu já cheguei a me sentir mal com isso, já falei assim, nossa, eu acho que eu não vou jogar mais, né? Aí depois eu paro pra pensar e falo, o problema não é comigo, o problema é com eles. Tipo, eles acham... Às vezes não tem nem 15 anos, às vezes. E fica falando essas coisas, e esquece que quem paga a internet dele provavelmente é a mãe, quem faz a comida dele é a mãe. Então, tipo, às vezes vai eles viver esquecem. sozinho pra você ver se o seu pinto vai te ajudar. O seu pinto não vai sair cozinhar a sua comida, não. Limpar a sua casa, passar a sua roupa. Tá? Eles esquecem que eles são sustentados pelas mães, que são criados pelas mães. Esquece que um dia ele vai ter uma mulher que vai ter filha. É quase certeza que se ele tiver uma mulher e ela ouvir tal barbaridade, tem algumas que ainda ficam ali, mas a maioria agora já tá entendendo que não é pra deixar homem montar em cima, que não é assim que se trata uma mulher, que tem cara aí que trata a mulher muito bem, não precisa dessa coisa. Enfim, esses machistas que ficam xingando as mulheres só porque eles perderam pra ela em um jogo, em uma aposta, em uma vaga de emprego, é mais do que provado que é essa cultura machista que faz eles terem que ser melhor do que as mulheres. Você tem que ser melhor. Se você perder pra uma mulher, cara, você não é nada então, né? Você é um lixo, você é um bosta. Então é por isso que os homens têm que também se aliar ao feminismo, pra quebrar esses estereótipos de que homem tem que ser melhor do que a mulher em tudo. Ele não tem que ser melhor. Ele tem que dar o melhor dele. Se ele não conseguiu, bola pra frente. Com a gente é assim. A gente dá sempre o nosso melhor porque a gente tem que provar que a gente é boa em alguma coisa. A gente não teria que provar, né? O ideal seria a gente ser a gente mesmo, a gente poder fazer no nosso tempo, no nosso ritmo, com a nossa capacidade normal e não se esgotar dando o nosso melhor pra provar que a gente é boa, porque simplesmente por você ser homem, você consegue mais coisas do que a gente. Quero jogar, não quero ninguém me julgando por causa disso. Essa é a nossa opinião sobre o feminismo, que todos deveriam aderir ao feminismo. Tem muitas outras questões que devem ser debatidas que até hoje existem, como o racismo. E cara, como assim ainda existe racismo, né? Em pleno século XXI? Mas enfim, o papo de hoje foi sobre feminismo. Grande. Muito grande esse vídeo, mas é importante.
Muito importante. E se você ainda não se convenceu com a gente falando sobre o feminismo, você homem, não se convenceu de que você tem que aderir ao movimento feminista, eu vou deixar o link aí embaixo do vídeo com os discursos da Emma Watson para a ONU Mulheres, da campanha He for She, e uma palestra no TED, que eu não consigo falar o nome da moça agora, mas que é muito legal. Ela tem um humor, assim, sabe, na hora de falar. Então, eu tenho certeza que vocês assistindo a palestra delas, vocês vão entender muito melhor e vocês vão realmente parar pra pensar: caramba, eu acho que eu deveria aderir ao feminismo. Pra você ter a escolha, a possibilidade de perder, de aceitar que você perdeu alguma coisa, mas que você deu o seu melhor e é isso que importa. Seja feminista, sim. Procure os direitos iguais, sim. Seja você homem, seja você mulher. E não seja feminista ou machista. Queira direitos iguais e não superiores. Fica a dica. Beijo, tchau.